Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de hoje. Hoje eu vou estar fazendo esse videozinho, pessoal, e falando, né, desse mês de dezembro. Então eu convido vocês, antes de mais nada, para me acompanhar aqui, se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações. E vamos para a palavra de hoje. Faz tanto tempo que eu não faço uma leitura, né? Assim, não, todos os dias eu faço meu devocional, mas porém eu leio a Bíblia, eu leio aqui o meu livro, né, os 365 dias com Deus. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E hoje eu vou ler uma palavra pra vocês que saiu hoje, dia 9 de dezembro. Pra mim, hoje, dia 9 de dezembro, significa muito esse dia. É um dia muito, assim, pensativo, um dia muito triste, né? Hoje está fazendo 2 anos que meu pai foi embora, mas a gente tem que aceitar e a gente não pode ficar também vivendo essa triste falta na nossa vida, porque é onde a gente é o caminho de todos, né? Eu costumo ver que todo mundo tem que passar por isso. E até Jesus passou por isso, né? Então imagine nós, ser humano, que não passamos. Todos nós temos que passar o dia de hoje. Então na palavra de hoje veio assim, ó, já começa por aí. Às vezes o mês de dezembro é um mês que você preocupa muito, né? Preocupa muito, é um mês, você tem que se preocupar pelo ano inteiro, mas o último mês do ano é onde as pessoas se preocupam mais, é onde as pessoas esbanjam, é onde as pessoas gastam mais, é onde as pessoas entram em dívida constante, né? Eu também era desse, eu gastava muito também, chegava nessa época eu também gastava o que tinha e até aquilo que não tinha, porque daí a gente endividava e ficava o ano inteiro pagando as dívidas que a gente fez em um só mês, no último mês do ano. Aí a gente ficava o ano inteiro, o próximo ano inteiro, pagando dívida que a gente fez em apenas um mês. É justo? Não é justo, mas a mente das pessoas é assim, elas não param para pensar, né? Eu também fazia muito esse tipo de loucura. Hoje em dia eu não faço mais, mesmo que eu tivesse muito, eu também acho que eu não faria isso, porque Deus, Ele não quer que a gente faça esse tipo de coisa. Que é assim que a gente usa, mas que a gente usa com sabedoria e não assim, demasiadamente, né? Então já vamos começar por aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. 1 Reis 17, 14. A terra passava por uma seca terrível durou anos, e aquela mulher era viúva, não tinha quem sustentasse, e já havia perdido a esperança de que dias melhores estavam e estavam decidida a preparar um pouco de trigo e azeite que tinha a comer com seus filhos e esperava ali a morte. Então, aquilo que eu falei para vocês, às vezes a pessoa não tem e mesmo não tendo, ela nos dias de hoje, ela mesmo não tendo, aquilo que ela tem, ela esbanja, né? E aquela coitada, ela não tinha o que comer, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Falou, não, é uma seca terrível, não tinha previsão de chuva, não tinha nem sequer sinal de que um dia fosse chover, né? Ela falou, vou comer, vou pegar esse
pouco, vou fazer esse bocado, vou fazer, vou comer eu, meus filhos e vou esperar a morte, porque até então a provisão não chegava. E quando um homem de Deus chegou, ensinou aquela viúva o caminho do sacrifício e da confiança. Pediu ela que preparasse primeiro a comida para ele, que ela preparasse primeiro para ele. Em troca, deu apenas uma palavra. Ela podia acreditar, como também não podia acreditar. Como eu vou acreditar numa pessoa que eu não conheço? Como eu vou acreditar em uma pessoa que eu nunca vi falar? Será que ele está falando a verdade? Será que é verdade? Será que não é? Será que é mentira isso? Porque a coitada ali, né, jamais esperaria que isso fosse acontecer. É apenas uma palavra que ela acreditasse. E a palavra de Deus era que ela cresce, né? E ela creu. E ela nem sequer questionou. Bom, ele tá falando, nunca vi ele, por que ele apareceu aqui com essa palavra? Não tenho mais nada a perder mesmo. Ou eu faço, ou eu obedeço, ou eu não obedeço. É tudo ou nada, ou é tudo ou tudo. Aí o que aconteceu? Ela não disse que creu. Vemos que a crença, por meio da sua obediência, ela fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e sua casa. Muitos dias da panela. A farinha não acabou e a botija do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Daqui, 1 Reis 17, 15 ao 16. Ela não tinha nada a perder. Aquela farinha e aquele azeite era tudo, e o que ela tinha, mas não resolveria o seu problema. Era tudo que ela tinha, mas também não resolveria o problema que ela não ia resolver o problema dela. Falou, já que não vai resolver meu problema, esse pouquinho eu vou obedecer. Seu problema. Deus não pede nada para tirar algo de nós. Ele nos pede o que vai provar a nossa fé. Então é aquilo. Ela falou assim, eu vou fazer, eu vou obedecer. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer também. Mas ela nem tão pouco, ela falou, não, eu não vou fazer para o Senhor, porque é tudo que eu tenho. Em um momento algum ela questionou, em momento algum ela duvidou. Simplesmente com a obediência, ela pegou, foi lá e fez, né? E ele nos pede o que vai provar a nossa fé. Fica evidente de que se crê quando há obediência, e caso contrário, nossas atitudes mostram a nós mesmos o que é nossa fé, o que é a fé inoperante. Então ela obedeceu e realmente ela foi agraciada, né? Ela foi agraciada porque Deus, ele não deixou faltar nem a farinha, muito menos o azeite para ela sobreviver. Se aquela mulher tivesse olhando Elias com os maus olhos e que negasse o pouco que tinha, certamente teria morrido de fome com seus filhos. Pouco tempo depois, porém, como ela creu e obedeceu à direção do homem, Deus viu o impossível se materializar na vida dela. Deus quer cumprir a palavra dele em sua vida. Tome atitude de fé, mediante a palavra que ele nos der. É aquilo que eu falei. Simplesmente o que ela fez, ela obedeceu. Ela obedeceu, em momento algum ela questionou. E ali Deus fez com que ela viesse ter muito. Até a ponto dela pagar todas as dívidas e ainda viver do resto. Agora vamos lá para 1 Reis 17, 15. Vamos lá. Para confirmar a palavra. 1 Reis 17, 15.
Esperei um momentinho que aqui vai confirmar para vocês. Vou pegar minha canetinha aqui para grifar. Aqui, ó. E ela foi e fez conforme a palavra de Deus. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ela falará pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu seu filho, o filho desta mulher, dona da casa, e a doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então disse Elias: que tenha eu contigo? Então ela disse a Elias: que tenha eu contigo, homem de Deus? Viestes a mim. Aqui já entrou em outra. Para que trazeres à memória da minha iniquidade. Falou: poxa vida, te alimentei, te dei comida, obedeci, e agora meu filho fica doente. E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou em seu. Depois que ela cobrou dele, né? Porque depois que deu comida para ele tudo, ainda me cai o filho doente, né? Aí ele falou: e ele tomou o seu regaço e levou para cima o quarto onde ele mesmo habitava, e deitou-se em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Elias cobrou de Deus: poxa, o Senhor mandou eu ir para um lugar aonde eu não ia ficar com fome. Essa mulher me acolheu, essa mulher me deu comida, essa mulher obedeceu, e agora o filho dela cai e, né, quer matar o filho dela, digamos assim, quer matar o filho dela. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne-se a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele. E ele reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe e disse Elias: vês aí, teu filho vive. E então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira, é verdade. Tá vendo? Que forte. Primeiro Deus usou ela para dar comida para ele. Ela só tinha um pouquinho de farinha, como conta no texto, e um pouco de azeite. E ela falou: vou fazer para mim e para os meus filhos, vamos comer e vamos morrer. Porque há anos, há muito tempo que não chovia naquela região. E era tudo que ela podia ter. Aí ele falou: não, faça, mas faça primeiro para mim, né? Ela nem sequer questionou, fez. Ele comeu, ela comeu, o filho comeu, e não faltou nem o azeite nem a farinha na botija. Aí logo em seguida, enquanto ele estava ali, aconteceu que o filho dela viesse a morrer, né? Ficou doente. E aí ele falou, pegou o filho
dela, levou para cima, deitou sobre o menino 3 vezes, né? Quantas vezes eu não sei, mas deve ter sido umas 3 vezes. Que aqui não... E aí clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe vida ao menino. Então, assim é a nossa fé em Deus. Se nós queremos que as coisas mudem, se nós queremos que as coisas aconteçam, nós temos que obedecer, né? Não temos que questionar. Quando vem assim a palavra de Deus, é porque Deus quer falar conosco. Aonde nós estamos errando? Pergunta para Deus: aonde eu estou errando, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde quer que o Senhor quer que eu mude? Porque às vezes você vê o problema no seu irmão, naquele que está do teu lado, sendo que o problema não é nele, o problema está em você. E às vezes você precisa de uma grande mudança. Às vezes a sua vida não vai para frente porque você questiona o porquê, o porquê, o porquê. Não existe o porquê. Vigia. Olha para você primeiro. Procura ver onde você está errando, né? Para que as coisas boas aconteçam. Para que a graça do Senhor chegue até você, né? E eu costumo assim agradecer a Deus por tudo. Eu já levanto o dia pela manhã agradecendo a Deus: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu gostaria de ter, mesmo que as coisas não estão caminhando da maneira que eu gostaria que caminhasse, mesmo que tudo aquilo que eu quero ainda não chegou na minha mão de maneira que eu quisesse que chegasse, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu agradeço a Deus. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus e não no meu tempo, Deus vai fazer acontecer. Essa é a palavra de hoje. Peço que vocês confiem em Deus, que vocês analisem a sua vida, analisem sua fé. Ah, mas eu não tenho fé. Você tem fé, porque se você não tivesse fé, você não estaria de pé. Por mais pequena que seja a sua fé, você pode fazer ela se tornar uma grande fé. E você adquirir a resposta que você precisa para a sua vida no dia de hoje. E esse mês de dezembro, que nem eu estava falando no início desse vídeo, é um mês muito visado. É onde acontecem muitas coisas ruins. Então nós temos que nos preparar, nós temos que nos aliar com Deus. Nós precisamos agarrar na mão de Deus e pedir a proteção dele, né? Decore sua vida, decore sua casa, ame a sua família, mas nunca esqueça que em primeiro lugar está Deus, está o Senhor Jesus, porque é Ele que nos trouxe vida, e nos trouxe vida com abundância em tudo: saúde, paz, alegria, amor, né? Harmonia nas nossas casas. Então fica a dica aí para esse mês de dezembro para vocês. Não esqueça de agradecer. Por mais que você não gostaria, por mais que você gostaria que seu mês, esse ano, fosse mais ainda melhor do que já foi, porque para mim foi bom. Com tudo, foi bom. Já teve fase ruim na minha vida. Já teve muitas fases ruins na minha vida. Mas é com as coisas que acontecem que a gente supera as coisas boas. É com as coisas que vêm para nos destruir que nós se tornamos mais fortes. Quando a gente acreditamos em Deus. Quando a gente colocamos Ele em primeiro plano em nossas vidas. Tá bom, gente? Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo. Não sei quantas pessoas vão se interessar por esse vídeo. Porque nem todo mundo gosta de ouvir a palavra de Deus. Não gosta de ouvir a verdade verdadeira, mas é que fica essa dica para vocês. Sempre que vocês forem fazer qualquer coisa, coloca Deus em primeiro plano na vida de vocês. E vamos festejar o fim de ano, vamos festejar o nosso Natal, colocando Deus em primeiro lugar, porque afinal de contas, nós não sabemos qual foi o mês correto que ele nasceu.
Mas colocaram dezembro, né? Então vamos respeitar, vamos viver o nascimento de Cristo, vamos obedecer e vamos fazer da nossa vida uma vida mais assim, uma vida mais cheia de esperança, né? Vamos pedir para Deus que nós venhamos ter mais esperança de uma vida melhor e de um mundo melhor, de um Brasil melhor. Tenham todos um ótimo dia, um excelente dia, que Deus possa estar visitando vocês. Fique com essa palavra de hoje, medite, né? Não sei falar muito bem, mas é tudo que eu posso passar para vocês no dia de hoje. Eu não ia gravar esse vídeo, confesso para vocês que eu não ia gravar esse vídeo, mas já que veio essa palavra no devocional, por que veio essa palavra hoje? Dessa mulher que não tinha nada. Porque nos dias de hoje nem todo mundo tem o que comer. Nos dias de hoje, numa época como essa, nem todo mundo tem alimento para suprir as suas necessidades. Mas Deus manda dizer que o pouco que você tem, Ele vai fazer o muito. Do muito. Do pouco, Ele vai fazer do muito. O muito. Não vai faltar na sua vida. Não vai faltar na sua casa. Não vai faltar na sua família. Toma posse dessa palavra. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.